A paz do Senhor, meus amados irmãos, filhos espirituais, aqui no meu canal no YouTube. Eu sou a missionária Simone Souza, missionária católica, e eu quero entrar hoje aqui, hoje domingo, dia do Senhor, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, vá aqui no nome escrever, se inscreva no meu canal, aqui no YouTube. Compartilhe essa mensagem para mais alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem chegará a mais pessoas e as pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, hoje, domingo, dia 2 de julho de 2023, Deus tem muito a falar para muitos corações. Eu já peço a você que você compartilhe essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Seja você também um missionário da palavra de Deus. No momento que você faz a obra, você compartilha essa mensagem, você também se torna um missionário da palavra do Senhor. Mas antes, eu quero te convidar, nesse exato momento, você fechar seus olhos, colocar a mão em seu coração e dizer: Senhor, repita comigo: Senhor Jesus, eu te louvo de todo o meu coração pelo dom da vida que me destes. Te louvo, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor me deu, que o Senhor está me dando. Também te louvo, Senhor, pelas portas que o Senhor fechou. Porque talvez essas portas que o Senhor fechou foi portas que o Senhor me livrou de algum mal. Eu já te agradeço, Senhor. Eu quero te dizer que eu te amo, te adoro. Sei da tua grandeza, da tua plenitude, do teu senhorio. Te amo, Jesus. Obrigada por vós ter estendido as tuas mãos no momento que eu mais necessitei. Quando todos me abandonaram, a tua misericórdia me alcançou. Eu te louvo, Senhor. Obrigada, papai. Abba, Pai, como o Senhor é grande. Abba, Pai, como eu te amo. Grande és na minha vida, Senhor. Obrigada. Louvo o Senhor pelos meus inscritos, filhos espirituais, aqui no meu canal no YouTube. Também louvo por aqueles que são inscritos em minhas outras redes sociais. Te louvo, Senhor, por cada filho espirituais, dos quais o Senhor me confiou. E que tua mensagem, Senhor, chegue no coração de todos eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz, meus amados irmãos. Para você que está entrando agora, eu quero te dizer que eu sou missionária há 9 anos, Eu aceitei Jesus Cristo há 9 anos, mas 7 anos que eu abracei a minha fé. 7 anos que eu comecei a exercer, a minha vocação de missionária, de buscar a palavra do Senhor, E há 3 anos, que eu aceitei a missão de pregar a palavra do Senhor. E aqui estou. Deus me confiou 2 ministérios, o ministério de pregação, o ministério de intercessão. E estou fazendo a obra, meus amados irmãos, aqui na minha cidade. E aonde Deus, aonde a minha palavra, aonde a palavra do Senhor chegar por intermédio da minha boca. Eu quero dizer que estou muito feliz, muito grata a Deus, porque a gratidão é que revela o caráter do ser humano. E eu quero dizer a vocês que vocês são meus filhos espirituais. Amém? Pega a tua palavra, a tua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, ó, linda, Pega a tua palavra, abra no livro de João, São João, capítulo 4, capítulo 4, deixa eu ver aqui, pronto, capítulo 4, versos 5 em diante. Olha o que diz o Senhor. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus
fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhes pediria tu mesma, e ele te daria a água viva. A mulher lhes replicou: Senhor, não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e também deu aos seus filhos seu rebanho? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhes der, jamais tereis sede. Mas a água que eu lhes der virá a ser nele fonte de água que jorrava até água viva, até vida eterna. A mulher replicou: Senhor, dá-me desta água para que eu já não tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesses 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, para vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorareis o que não conheces. Nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama o Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilhava-se com a cena, que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que fala com ela? A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram a ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, coma.
Mas ele lhe disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Palavra da salvação. Vou parar por aqui e logo em seguida dou continuidade à mensagem de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar tremendamente no coração de muitas pessoas, porque no momento que eu estava lendo essa passagem, eu senti meu coração queimar. Vejamos bem, meus amados irmãos. Jesus chegou numa cidade que não era tão assim, tão esperada, tão desejada de encontrar um judeu. E Jesus, por ser judeu, por ele ser judeu, ele talvez não fosse aceito naquela cidade, porque os samaritanos, eles não tinham contato com os judeus. E era por volta de meio-dia que essa mulher, ela se direcionou ao poço. Poço esse que eles receberam por herança de Jacó. Eles tinham esse respeito, os samaritanos tinham esse respeito, por mais que não tivesse contato com os judeus. E Jesus vem quebrar um tabu. Jesus chega a falar com aquela mulher. Você acha que Jesus já não estava esperando aquela mulher? Sabendo que ele é Deus? Sabendo que ele ali foi o momento oportuno para aquela mulher, através do testemunho de vida dela, poderia mudar toda aquela região? Jesus, para tudo existe um propósito. E foi assim na vida daquela samaritana. Foi assim na vida daquela mulher. A Bíblia vem falar que aquela mulher, o próprio Jesus vem dizer que naquele momento ela falou a verdade. Ou seja, Jesus, ele sonda o nosso coração. E ele sabe muito bem que aquela mulher, ela vivia uma vida de mentira. Ela vivia uma vida que não foi projetada para ela. Ela vivia uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de ilusão. E ele estava ali naquele momento, porque para tudo existe um propósito. E o propósito de Jesus é salvar a todos. Independente de ser judeu, seja samaritano, independente de tua crença, se tu és evangélico, se tu és católico, se tu és ateu, se tu és espírita, Deus, ele entrega a mensagem. Agora, se vai fazer brotar no teu coração, aí é o direito de cada um. Mas aquela mulher, por mais que ela tenha sido leiga em algumas palavras, quando ela começou a conversar com Jesus, e Jesus pede para ela que ela desse de beber a ele, dai-me de beber. E ela pergunta como era que os judeus estavam falando com a samaritana, de preferência a mulher. Aí ele diz o seguinte: se tu soubesse quem pede de beber, era tu mesmo que me pedia para te dar água, e eu te daria água viva, água de restauração. E ela, leiga em alguns assuntos religiosos e algumas palavras, ela disse: pode me dar de beber dessa água, para que eu não venha mais nesse poço, para que eu não tenha que vir mais a esse poço. Ou seja, o poço representa o quê? Um fardo. Um poço representa aqui um fardo que ela carregava, um compromisso que ela tinha diário. Aquele poço era o fardo para ela. E ela diz assim: me dá de beber, para que eu não venha mais pegar água aqui, para que eu não tenha mais essa sede. E Jesus diz assim: vai atrás, vai chamar o teu marido. E ela responde. Sabe por que ela falou a verdade?
Sabe por que ela determinou falar a verdade? Porque ela sentiu dentro dela o Espírito Santo de Deus disse assim: fale a verdade. Você está diante não é de qualquer pessoa, mas você está diante do Rei dos Reis. E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus responde: realmente tu falaste a verdade. Tu tivesse 5 maridos e o que tu tens hoje não é teu. Ou seja, minha amada, meus amados irmãos, Jesus não quis humilhar aquela mulher. Em momento algum, Jesus quis humilhar aquela mulher. Pelos relacionamentos frustrados de uma vida inteira que ela teve. Porque uma mulher que teve 5 maridos, ela estava envolvida com outra pessoa que não era comprometida a ela, que não o correspondia. Mas Jesus não julgou ela. Jesus disse assim: vai buscar, vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: realmente você teve 5 maridos, e o que tu tens não é teu. Jesus não quis humilhar aquela samaritana, mas quis libertá-la. Jesus quis libertar aquela samaritana porque Jesus quis agora fazer uma história nova na vida dela. Porque todos nós merecemos uma segunda chance e uma oportunidade de escrever uma nova história. E história essa que não seja uma história de fracasso. Aquela mulher se espantou com aquela mensagem, porque tocou ela profundamente. Aí ela responde: a gente sabe que está para vir o Messias, o que é chamado Cristo. E quando vier, nós iremos adorá-lo. Mas ela diz assim: nós adoraremos aqui no monte. E Jesus diz assim: realmente a salvação vem para os judeus. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e seus adoradores vêm adorá-los em espírito e em verdade. Aquela mulher ficou espantada com essa palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é igual a uma espada de 2 gumes. Quando entra rasgando, entra libertando. E assim aconteceu na vida dessa samaritana. E o texto vem dizer que ela saiu, ela deixou ela jogou aquele balde fora, ela jogou deixou ali no poço, o que ela tinha de costume, aquela vida antiga, e ela foi testemunhar o que ela viveu. Ela foi falar, ela foi entregar a boa nova para as pessoas, para aquelas pessoas. Ela foi ser a primeira testemunha de entregar que ela viu o Cristo, que ela viu o Messias, aquele que os profetas falaram há muitos anos. Ela foi uma das que teve o testemunho de ver face a face o Filho de Deus. A vida daquela mulher mudou. Aquela mulher se tornou a primeira missionária. Ela se tornou a primeira missionária, meus amados irmãos. A ide, fazer o ide, pregar a palavra, pregar que Jesus é o Senhor, pregar o evangelho, falar do que Jesus fez na vida dela, da libertação que foi causada na vida dela. Essa mulher se tornou a primeira missionária. Porque através do testemunho dela, ela salvou uma cidade inteira. Porque a cidade inteira quis ouvir Jesus. Mas foi através do testemunho daquela mulher que tinha um passado difícil, que tinha um passado de mentira, que tinha uma vida de relacionamento frustrado. Sim, essa mulher
que Jesus quis ela para ela se tornar missionária. A Samaria ficou pequena para essa mulher falar de Jesus. A Samaria ficou pequena. A cidade se tornou pequena para o testemunho dessa missionária. Deus libertou ela por completo. Deus fez com que essa missionária, essa samaritana, se tornasse uma missionária. E olha, o texto não relata que ela quis algo em troca. Só bastou ela ter a presença, só bastou ela ter um encontro com Jesus. Meus amados irmãos, eu digo a você que Jesus é o mesmo Jesus de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo que apareceu a samaritana, que através do testemunho dela, uma cidade inteira foi convertida. Através do testemunho daquela mulher que era frustrada, que aquele poço representava as angústias dela, aquele poço representava o fardo que ela carregava, da rejeição, dos relacionamentos frustrados, de uma vida inteira de mentira. Essa mulher se tornou a primeira missionária. Ela não quis nada em troca. Ela não quis nada em troca. Quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela já recebeu o batismo no Espírito Santo. Porque só para testemunhar, só para sair falando de Jesus, tem que ter o batismo no Espírito Santo. E essa mulher, essa samaritana, por mais que ela tenha sido leiga em certas palavras, ela não conhecia a verdade. Mas teve um momento que ela precisou abrir o coração dela para falar a verdade. E a verdade liberta. E Jesus dá um ensinamento a ela. Quando Jesus diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essas foram as palavras de Jesus para a samaritana. Você acha que ela não creu? Lógico que ela creu. Ela tomou posse dessa palavra e ela encheu-se do Espírito Santo. Porque só quem dá testemunho da verdade é quem um dia foi batizado no Espírito Santo. Só quem dá testemunho da verdade é quem um dia viveu uma experiência com o Espírito Santo. Com Jesus. Ela viu ele face a face. Ela viu esse Cristo tão lindo. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, fica com essa mensagem. Assim como a samaritana, ela abandonou a vida velha dela, a vida antiga. Ela deixou lá no poço e ela seguiu, dando testemunho. Testemunho de salvação. Um testemunho que Cristo vive. Um testemunho que Deus cumpriu com a sua promessa. E olha, meus amados, Jesus não escolhe a quem. Jesus não escolhe, Jesus vai escolher fulano de tal, porque fulano de tal tem status, porque fulano de tal tem diplomas, porque fulano de tal tem beleza. Não, Jesus escolhe pessoas simples e que esteja aberto para aceitá-lo ele de coração. Esse é o Jesus que nós devemos buscar. Nós devemos fazer igual essa samaritana, porque só ela, só ouvir a palavra de Deus, ela se sentiu impactada, a ponto de ela jogar tudo,
Ela não se sentia incomodada e nem humilhada, porque Jesus disse a ela que ela teve 5 maridos e o sexto não era dela. Ela agora ia ter o 7º marido. E esse 7º marido é Jesus. E esse nunca vai trair ela. Esse nunca vai trocar ela. Jesus entrou no coração dessa mulher. O Espírito Santo entrou no coração dessa samaritana. E a vida dela foi transformada. O poço representa aqui as dificuldades, o fardo, o peso, a rejeição, as humilhações. Sim, mas foi ali no poço que ela se encontrou com Deus, que ela se encontrou com o Filho de Deus, que ela se encontrou com o Messias, que ela abriu o coração para receber de Deus a boa nova. E ela se tornou a primeira missionária daquela cidade. É através desse testemunho, minhas amadas, meus amados irmãos, que eu quero te dizer: adore, adore em espírito e em verdade. Pois Deus, Ele é espírito. E o Pai deseja adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus não quer pessoas que clamam por Ele 24 horas, mas só fala da boca para fora. Deus não quer pessoas que só falam nele de boca para fora. Eu falo assim, costumo falar que Jesus, ele é um oceano. A gente vai na praia, né, ver aquela água, a gente vê aquele montão de água ali. Mas a gente só molha nossos pés. E Jesus vem dizer assim: mergulha, mergulha, vai às águas mais profundas. Esse sim é Jesus. Esse sim é Jesus. É esse Jesus que quer ser revelado na minha vida e na sua. Não para você só molhar os pés, mas para você mergulhar de cabeça. Abra o seu coração, diga sim ao Senhor. Não tenhas medo. Porque tens medo? Não tenhas medo. Não tenhas medo pelos que o povo vai falar de você. Eis que já apaguei todo o teu passado, assim diz o Senhor. Estou agora com o livro na mão, escrevendo uma nova história. Faz igual a samaritana. Larga tudo lá no poço. E vai testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Meus amados irmãos, Deus tocou no meu coração, me deu essa palavra. E eu quis entrar agora, aqui, para entregar essa mensagem a você. Que Deus o abençoe. Amanhã, segunda-feira, mais um início de uma semana. E eu quero te dizer que essa semana seja uma semana muito abençoada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da presença do Senhor Jesus. Se você tem alguma mágoa no seu coração, peça perdão, porque só o perdão liberta, só o perdão faz a gente caminhar, olhar para frente. Não fique não faça igual o passado dessa samaritana, que todos os dias ela tinha que voltar a esse poço para fazer a mesma rotina que ela fazia diária. Ela abandonou tudo. Ela abandonou tudo e foi fazer o ID, foi fazer a vontade de Jesus, de pregar a palavra dele. A salvação entrou na vida daquela mulher e o libertou. E salvou também uma cidade inteira. Sicar, ela não se tornou mais a mesma cidade depois da chegada de Jesus. Jesus passou 2 dias ali com aquele povo, pregando a palavra dele, trazendo a boa nova. Tudo por causa de um testemunho
de uma mulher. Fique com essa palavra, que Deus o abençoe. Que o amor de Nossa Senhora, te cubra com o manto dela. Fique todos na paz e tenha uma semana muito abençoada pelas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus. A paz do Senhor.